Olá, irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso Evangelho do dia. É muita alegria estar convosco nesse dia para que a gente possa meditar essa palavra e essa palavra possa se tornar vida na nossa vida e assim a gente ser testemunho para que o mundo possa perceber que não acaba por aqui as coisas não, né? A gente tem aí o céu para nós, né? Nós somos cidadãos do céu e por isso nós não devemos nos agarrar com aquilo que é passageiro. É um pouco da mensagem que o Evangelho vai nos falar nesse dia. Antes de nós lermos, vamos então pedir essa presença do Espírito Santo, seja em que horário que você estiver vendo, peça aí dentro do seu coração esse Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o nosso Evangelho de hoje ele se encontra em Lucas 21, versículos de 5 a 11. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando será? Qual o sinal que isso se está para acontecer? Ele respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: há de se levantar povo contra povo, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje, a princípio, quando a gente lê, a gente fala assim: nossa, mas Jesus está meio que falando coisas catastróficas aqui, uma linguagem um pouquinho apocalíptica, parece que é de final de mundo. E o que a gente pode prestar atenção, primeiro ponto, né? Sempre quando a gente vai meditar o evangelho, é importante a gente olhar um pouco o contexto daquele capítulo, né? E o que precede esse evangelho é justamente aquele momento onde Jesus está no templo também e tem aquela velhinha que coloca lá as moedinhas pequenas, lá, as poucas moedas. E Jesus diz que aquela mulher deu mais que todos. E o que a gente percebe é o seguinte: primeiro, que a riqueza e o poder não está naquelas coisas materiais, não está no dinheiro, mas na confiança em Deus. Como aquela viúva pobre que dando todas as moedas ela ficaria completamente dependente da providência divina. É assim que a gente precisa de se portar, né, nessa nossa vida, não confiando nas coisas materiais. Por quê? Quando as pessoas estavam aqui dizendo do templo, falando sobre o templo, Jesus ele fala: cuidado, você está admirando essas coisas, mas não vai sobrar nada, pedra sobre pedra. E falar isso para um povo judeu que tinha naquela época o templo como lugar da habitação de Deus, como lugar principal do culto a Deus, simbolizava a presença de Deus o templo. Jesus está simplesmente destruindo, falando que vai ser destruído aquilo que é mais importante para eles, né? O templo onde Deus habita. E Jesus ele vem trazer essa mensagem, mas não, e eles perguntam: mas por quê? E quando vai ser isso? Ele fala assim: olha, vão ter falsos profetas que vão dizer sou eu, mas não dá atenção a essas pessoas, né? Então vai ter muitas guerras, pessoas contra umas contra as outras, e esse vai ser um grande problema. Qual que é o ponto importante desse evangelho? É a gente não confiar primeiro nas nossas obras humanas, nas nossas construções, né? Não entender que a gente não pode confiar naquilo que é a engenharia humana, né? E entender que a nossa vida ela vai muito além, porque essa vida que nós estamos aqui, ela pode ser destruída completa, pode ter guerras, as pessoas podem se matar, povos podem ficar contra povos, né? Podem ser destruídos, mas tem coisas que não podem ser destruídas, que é a nossa fé em Deus e é o nosso amor e a nossa esperança. Isso não pode ser nunca destruído por ninguém. E é essa mensagem que Jesus ele vem trazer para nós. Por mais que haja divisão,
né? Por mais que venham pessoas dizer que as coisas vão melhorar ou não, a gente precisa de entender que podem ser que as coisas não melhorem, mas uma certeza a gente não pode perder: a nossa fé e nossa confiança em Deus. É Ele que é o nosso sustento, é Ele que na verdade é a nossa vida verdadeira, e todas essas coisas nesse mundo passam. A gente vive aí com tantas preocupações, o mundo coloca tantas prioridades para nós que não são prioridades, sejam celulares, né, smartphones, sejam coisas que a gente precisa de consumir, né, um tipo de faculdade que a gente deveria fazer, ou um tipo de salário que a gente tem que ter, ou né, sucessos, seja eles quais forem, mas isso tudo passa. E há uma coisa que não passa, e é essa que Jesus está chamando a atenção, que a gente precisa de ter no nosso coração. Nós não podemos perder a esperança em Deus, a nossa fé em Deus e o nosso amor em Deus, que são coisas que não passam, né? Diz depois, né, naquela passagem de Coríntios, né, que tudo vai passar, só vai sobrar o amor, né? Então nessa vida a gente tem a fé e a esperança, e na vida que vem a gente vai ter simplesmente uma vida de amor. Então, irmão, Jesus nos está chamando aqui a nos agarrar no amor verdadeiro, né? O que vale a gente amar nessa vida aquele que está do nosso lado, né, com gestos de caridade, né, com gestos de ser gentil com as pessoas, né, seja num copo de água, seja numa atenção do olhar, né? Hoje as pessoas, a gente vai conversar, a pessoa não para de mexer no telefone, às vezes falta toda aquela comunicação, e isso é o mínimo, isso nem é santidade, é o mínimo de atenção que a gente poderia dar. E Jesus está falando aqui de um amor que é dar vida pelo outro, né? É simplesmente a gente dar vida pelas pessoas, para que as pessoas possam ser resgatadas, né? Pelos pobres, as pessoas que estão sofrendo, né? Sejam elas perto de nós, às vezes um doente que está dentro da nossa casa, um parente nosso, a gente parar um pouco da nossa correria e dar atenção àquele doente, àquele pobre que bate a nossa porta. E somos tão chamados a isso, né? Diferente dos profetas que falavam que depois da destruição haveria um momento de paz, Jesus está dizendo que não. Aqui não existe nenhum momento que vai acabar. É proposital de Jesus, porque a gente precisa de fato entender que por mais que todas as coisas ao nosso redor estejam ruins, se a gente está em Deus, nós podemos permanecer, nós podemos continuar nosso caminho. Então vamos nesse momento rezar e pedir essa graça de Deus nesse dia de hoje. Senhor, nós te pedimos a sua graça. Envia o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que a gente possa compreender que essa vida, ela é uma vida construída no amor, na fé e na esperança, para que a gente possa viver uma plena vida de amor na vida futura, Senhor. E que nessa vida nós somos convidados a amar o nosso próximo com todo o nosso ser. E o Senhor nos ensinou que amar é dar a vida pelo outro, que amar é colocar-se à disposição e servir ao outro, que amar, no fundo, é como o Senhor, que deixou-se pegar pelos homens e deixou-se crucificar. E a verdadeira salvação está nisso, Senhor. Está em darmos a vida pelos outros, amarmos nas pequenas coisas como nas grandes. Por isso, dá-nos essa graça no dia de hoje, Senhor, de agarrar aquilo que não passa e deixar passar as coisas que são materiais, que são momentâneas. Deus te abençoe, meu irmão, nesse dia. Que a graça de Deus possa estar sobre você e que você aí, nesse dia, possa ter esse propósito de vida, de agarrar aquilo que não passa, que é o amor de Deus, tendo a fé e a esperança nele e sabendo que Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.